Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos para outro vídeo aí referente ao tópico sobre funções, nessa série de vídeos aí extras, para trabalhar um pouquinho mais em exemplos, o uso das funções, a sua manipulação. A gente viu aí nos dois vídeos anteriores o exemplo da média, né, da construção de uma função para calcular média numa lista de valores, num vetor de valores, média e desvio padrão, explorando, revisitando um exercício de assimilação de conceitos que a gente fez no passado. E agora a gente ainda vai ficar um pouco nesse assunto de média para revisitar um outro exercício de assimilação de conceitos, lá do começo inclusive do curso, em que a gente tinha o problema das médias ponderadas, se vocês se lembram, em que, como está aí o enunciado aparecendo para vocês, eu tinha uma série, por exemplo, de trabalhos, uma série de provas, as provas com pesos diferentes, peso 2 e peso 3, enquanto que os trabalhos tinham pesos iguais. E se agora a gente, com o conhecimento que a gente tem, claro, de laços de repetição, vetores e especialmente de funções, fosse refazer esse exercício, agora, claro, também tentando melhorar o programa para que ele se torne um programa mais genérico. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um programa que você não tenha que de antemão definir o número de provas, o número de trabalhos e os pesos das notas das provas e dos trabalhos que vão compor essa média. Fazer algo um pouco mais geral. Então essa é a ideia do código que a gente vai trabalhar a partir de agora. Então vamos lá, vamos tentar raciocinar de novo, primeiro olhando para a função main, e depois mexendo com as funções, com a implementação das funções que a gente deseja criar. Então vamos imaginar que eu quero criar um programa, como eu falei, para capturar a leitura de uma série de trabalhos. Então eu vou ter um vetor aqui chamado trabalhos para isso. E esses trabalhos vão ter a sua média calculada com pesos, podendo ter pesos ou não. Então eu vou ter um outro vetor para registrar os pesos associados a cada um dos trabalhos, das notas. E a mesma ideia eu posso pensar para provas. Então, um vetor para receber notas de provas e um outro vetor para guardar as notas, os pesos dessas provas. Aí imagine que você queira também depois de calcular a média ponderada de trabalhos, média ponderada de provas, a ideia é depois juntar tudo isso numa média final que também a princípio pode ser ponderada aí entre os dois, assim como era aqui, no exercício à época, em que a gente fazia 75% para a média de provas, para a nota geral de prova, e 25% para a nota geral de trabalho. Muito bem. Vamos aqui também colocar variáveis inteiras para contar quantas notas de trabalho e quantas notas, desculpa aqui não, n prova, vamos chamar assim, quantas notas de prova a gente vai ter. E imagine então que eu quero que o meu programa funcione com essa seguinte sequência aí de interações. Primeiro, vamos pedir ao usuário do programa, para dar as notas das provas, seguindo a mesma lógica de que as provas vão ter notas maiores ou iguais a 0, e quando digitar um número negativo significa que acabou aí a relação de provas para ser lida. Então, para parar, digite um número negativo. E aí, mais uma vez, colocamos a informação de que esse programa suporta no máximo 100 valores. Muito bem. Aí,
podemos aqui usar a mesma ideia da função leia que vimos nos dois vídeos anteriores. Então eu poderia ter a função leia com aquele mesmo jeito de funcionar, e em que eu passo um vetor e a função faz a leitura de valores do teclado até se digitar um negativo, gravando nesse vetor e daí retornando um número de valores lidos para para quem chamou, quem fez a chamada da função. No caso aqui a gente estaria fazendo essa chamada como uma expressão da atribuição aqui para variável nprova. Então nprova receberia o número de provas lidas do teclado. Aí eu posso até, de novo, também colocar uma mensagem aqui de verificação do resultado da leitura, informando que foram lidas n provas, nprova. Muito bem. E aí, eu tenho que, claro, se eu quero fazer médias ponderadas, eu tenho que saber os pesos que cada uma das provas tem. Então, digite os pesos para as provas. Podemos colocar essa mensagem para o usuário interagir com o programa. E aí, vamos imaginar que a gente também tem uma operação que vou chamar aqui de leia pesos, em que você passa o vetor para receber a leitura dos pesos e a quantidade de pesos que você quer que sejam lidos. No caso, eu quero que seja lido no vetor peso prova, e a quantidade de pesos que precisam ser lidos tem que ser igual à quantidade de notas de prova que você leu anteriormente aqui na linha 16. Maravilha! Então, vamos seguir esse mesmo raciocínio para leitura das notas de trabalhos. Então, vou colocar aqui, ajustar aqui a frase para digite os trabalhos. Para parar, digite um número negativo. Naturalmente aqui, então, eu vou atribuir para a variável ntrab, e o processo de leitura e gravação no vetor vai ser feito agora no vetor trabalhos. Vou trocar naturalmente aqui também para trabalhos lidos, e a variável que eu vou imprimir para verificação do resultado da leitura vai ser ntrab. E aqui também a gente muda para que a mensagem seja solicitando os pesos para os trabalhos. Muito bem. E, é claro, falta aqui também a gente mexer com a leitura dos pesos, agora fazendo um novo processo de leitura de pesos, só que para o vetor peso trabalho e na quantidade de pesos que tem que ser lidas, ntrab. Beleza. Aí, vamos imaginar que eu tenho uma função já pronta para fazer o cálculo da média ponderada. Então, eu posso, por exemplo, pegar aqui e chamar uma função chamada média_pond, vamos assumir que ela já existe, que eu já criei, em que eu passaria, por exemplo, o vetor com as notas dos trabalhos, o vetor com o peso associado a cada nota de trabalho e, obviamente, a quantidade de trabalhos. Mas, para quem eu jogaria isso, Quem que receberia esse resultado, tendo o cálculo da média ponderada feita, quem que receberia o resultado dessa operação? Posso criar variáveis auxiliares aqui, double, por exemplo, para fazer isso. Ou eu posso até, pensando que, vejam só, se a gente quer replicar aqui até esse cenário aqui, de que a nota de prova e a nota de trabalho, que é uma média, pode ser uma média ponderada, no caso da nota de prova foi, elas também são combinadas de forma ponderada aqui com esses pesos 0,75 e 0,25. Se eu quero replicar isso daqui, eu posso até usar o processo
de calculadas as médias ponderadas aqui, como vocês estão vendo, por exemplo, e jogado isso para algum lugar, para trabalho, provas, aqui vira peso prova, e aqui vira N prova. Eu usaria essa mesma função média ponderada para passar justamente essas notas calculadas aqui, a nota geral de trabalho, vamos chamar assim, e a nota geral de prova, com também um conjunto de pesos, e, né, no caso seriam só duas notas a passar para se calcular o resultado final, que eu poderia, digamos assim, chamar aqui de média final. Então, bem, se essa média ponde, que é a função que eu estou pensando em construir aqui, ela, na forma como eu estou querendo desenhá-la, ela vai receber como argumentos um vetor de notas e um vetor de pesos associados a essa nota, eu posso então fazer a média ponderada para o cálculo da última média final dessa maneira também, com, né, atribuindo isso a vetores, posição em vetores. Então, vou colocar para isso mais um vetor, que eu vou chamar ele de médias, de tamanho 2, e um outro de peso médias de tamanho 2, que vai servir justamente para essa etapa de ponderação das médias de trabalhos e provas, para daí sim formar a média final. E aí o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, atribuir então para posição 0 do vetor médias, a nota média de trabalhos, e para o vetor médias na posição 1, a nota média de provas. Feito dessa maneira, o que falta, claro, eu fazer é a leitura dos pesos agora da média de trabalhos e da média de provas. Poderia usar de novo a função leia peso, mas aqui, como são só dois valores que eu quero descobrir, eu acho que fica mais fácil fazer isso de uma forma mais explícita. Então, por exemplo, eu posso colocar qual é o peso da média de trabalhos, perguntando ao meu usuário e dando, obviamente, aí o comando CIN para fazer essa leitura, jogando isso, no caso aqui, para a posição 0 do vetor de pesos das médias. E seguindo a mesma ideia, eu posso repetir para as provas, jogando para a posição 1. Então veja, no vetor médias posição 1 eu tenho a nota geral das provas, e no peso médias posição 1 eu tenho o peso que vai ponderar essa nota das provas. O mesmo raciocínio para a posição 0 referente aos trabalhos. E aí, dessa maneira, eu consigo chamar média ponde de novo, passando médias, passando peso médias e a quantidade 2. Simplesmente porque são só dois valores que estão sendo usados para cálculo de uma média ponderada. Aí sim, finalmente, o meu programa pode imprimir o resultado. Mostrar média final igual a variável média final, uma quebra de linha e encerramento do buffer, por exemplo. Eu acho que não declaramos a variável média final, então vamos colocá-la aqui também. Então é isso, veja, eu fiz aqui, claro, falta aqui encerrar o programa, return 0.
Fiz aqui dessa maneira um programinha, ainda claro, não entramos na implementação das funções, mas usando o mesmo raciocínio do exemplo anterior, desenhamos primeiro o programa no seu nível mais alto, para daí conseguir delinear as funções. Então vamos ter aqui de novo a função, chamada da função de leitura das notas, que vai ser igual a que a gente já trabalhou no exemplo anterior, mas teremos também uma nova função aqui, leitura de pesos, que ela é um pouco diferente, porque ela não vai ler enquanto não aparecer um número negativo, ela já agora vai fazer uma leitura pré-determinada de uma quantidade de pesos, afinal você já leu uma quantidade fixa de notas, né, anteriormente. Aqui teremos a mesma coisa, leitura de pesos agora para os trabalhos. E a outra novidade é que nós precisamos definir uma função para fazer essa operação de média ponderada. Seja uma média ponderada de trabalhos, seja uma média ponderada de provas. Ah, mas se eu não quiser fazer uma média ponderada, não tem problema, basta você definir os pesos todos iguais. É como a gente vai ver daí na hora da implementação. Com essa função de média ponderada, eu consigo justamente não só calcular isso para as notas de trabalhos e provas, como também usá-la para cálculo da média final aqui, nesse programa que tenta justamente generalizar o exercício que a gente fez lá, para trás, o exercício de assimilação de conceitos número 3. Deixando livre para o usuário definir tanto os pesos dos trabalhos, das provas, como também os pesos para a montagem da média final aqui também. Muito bem, então vamos ficando por aqui nesse vídeo, e no próximo vídeo a gente segue trabalhando esse exemplo, agora finalmente aí na implementação das funções. Até mais!